O conceito de minimalismo é algo bastante interessante, a ideia de poder se desapegar de coisas que você não utiliza mais e principalmente se conectar com coisas que são funcionais, né? Isso dentro da sua vida, dentro da sua casa. Então esse conceito foi desenvolvido por dois americanos, inclusive tem até um documentário na Netflix que fala um pouco, né, sobre essa ideia do minimalismo, mas o que eu queria trazer aqui no vídeo, na verdade, é pensar, digamos, nessa mesma estratégia, essa mesma dinâmica dentro do processo de emagrecimento, né? E quando a gente pensa em acumular, né, é muito mais no sentido desse acúmulo emocional, né, e ao mesmo tempo, claro, o acúmulo da própria comida, né, quer dizer, colocar mais comida dentro do seu corpo do que o seu corpo realmente precisa. E com isso acumular gordura, acumular esse alimento dentro de si, né, aumentar de peso. Então é uma espécie, né, de acumulação, né, essa parte da compulsão alimentar, né? Então a ideia é fazer exatamente o mesmo processo que faz, né, quem adere, né, a essa dinâmica do minimalismo, né, que é começar a retirar coisas, né, porque normalmente essas coisas elas muito mais atrapalham a sua vida, elas custam caro para você do que realmente tem algum efeito, né? Porque é muito mais a vontade de ter aquilo do que realmente de usufruir aquilo, porque na maioria das vezes talvez você tenha passado por essa experiência de comprar coisas que você simplesmente chegou em casa e colocou na despensa, numa gaveta ou em algum lugar e nunca mais usou, né? Porque de repente você comprou de uma forma passional, de uma forma emocional, né? Assim como você come também muito pelas suas emoções. Talvez isso ainda é muito pouco falado, né, em relação à comida, o quanto o seu emocional interfere nas suas escolhas diárias em relação à alimentação. E no documentário, por exemplo, da Netflix, uma parte do documentário, o rapaz, quando ele foi se tornar realmente minimalista, então ele simplesmente encaixotou todas as suas coisas como se ele fosse mudar realmente de casa. E aí depois, a cada dia, ele foi desempacotando o que realmente era útil para ele. Então, começando com escova de dente, com uma toalha de banho, com uma roupa para usar, com utensílios domésticos, enfim. Ele foi desencaixotando na medida em que ele foi percebendo a necessidade daquilo, né? E depois, passado um certo tempo, ele já não começou mais a desencaixotar, porque ele não tinha mais utilidade de mais coisas além daquilo que já tinha sido desencaixotado. E o que ele percebeu é que pelo menos 80% de tudo o que ele tinha, na verdade, não tinha utilidade para ele. Simplesmente estava, né, estava tudo aquilo dentro da sua casa, mas não tinha utilidade. Então, pensando um pouco nessa dinâmica, né, a ideia de você, de repente, poder se desapegar de crenças limitantes, de desapegar de padrões alimentares do passado, libertar-se da culpa, de sensações que te levam a comer, como a rejeição, como medos, como inseguranças. Então, de alguma forma, é você se perguntar se aquilo que você está comendo realmente é útil, né? Assim como você olha para o seu guarda-roupa e se você se pergunta se você realmente vai usar tudo aquilo, e quando você está na loja, você se perguntar antes mesmo de comprar, será que eu realmente irei usar isso? Será que isso terá uma função na minha vida? Realmente será útil, né? Da mesma forma, quando você está em frente a um buffet, em frente a um prato, será que você realmente deve comer aquilo, né? Será que realmente aquele alimento que você está colocando no seu prato e depois vai colocar no seu corpo, realmente ele tem uma função, ele vai ser útil para o seu corpo vai realmente conseguir extrair alguma coisa de interessante, de saudável naquilo que você está comendo. Então, realmente é algo para você começar a pensar, né? E por vezes
comer menos e com mais qualidade vai te dar muito mais energia para o seu corpo, vai ser muito mais saudável para o seu corpo do que você realmente acumular um monte de coisas, né? Então, se você tem esse padrão de acumular coisas, provavelmente você acaba também tendo esse padrão de comer em demasia. E se você se percebe que você está nessa luta de emagrecimento, nessa jornada do emagrecimento, você também perceber o quanto você acumula coisas na sua vida e se realmente isso acontece, não que isso seja um padrão, né? Todas as pessoas que têm um sobrepeso também, de repente, acumulam muitas coisas em casa, às vezes sim, às vezes não, mas é uma coisa para você fazer essa análise em casa. E de repente, se você percebe que existem tantas coisas que não têm utilidade na sua casa, talvez seria o momento de você começar a se desapegar. Porque você pode começar com esse desapego de coisas para depois começar a se desapegar de tanta comida ou da quantidade de comida que você come. E o objetivo, obviamente, é se desapegar dos quilos a mais que você tem. Então, gradativamente, porque por vezes se você tem esse padrão de acumular coisas, ter a compulsão alimentar, você também tem, isso tem um padrão de acumular quilos no seu corpo. Então, o objetivo de todo esse trabalho, de toda essa autoconsciência, é que você comece a realmente se desapegar, inclusive se desapegar do seu peso, né, do peso que está em excesso no seu corpo. E você pode começar a fazer isso se desapegando de coisas, se desapegando de quantidade de comida ou de certas comidas, certos alimentos, e depois se desapegar do próprio peso, né? Porque por vezes nós temos realmente muita dificuldade de perder, né? De ter essa ideia de perder, né? Quando nós nos desfazemos de coisas, é essa sensação de que nós estamos perdendo. E da mesma forma, perder quilos, né? O cérebro, por vezes, ele não lida bem com essa ideia de perder. Mas acho que é importante trabalhar, né, essa ideia de se desfazer, de perceber o que realmente é funcional para o seu corpo, o que é funcional para a sua mente, o que é funcional para a sua casa, e o resto realmente você soltar, deixar fluir. Talvez esse seja um exercício bem interessante para que você possa fazer, para de repente te ajudar nesse processo de emagrecimento e ser uma jornada um pouco mais tranquila. Então, olhar com esse olhar de que a sua mente, os padrões mentais que você tem, as crenças que você tem influenciam naquilo que você escolhe para comer, isso é extremamente importante. E dentro da comunidade Emagrecer pela Mente, que eu faço a mentoria, que é um grupo fechado dentro do WhatsApp, eu compartilho esse tipo de conteúdo e dou essa mentoria, estou lá no dia a dia com as pessoas, dando esse suporte, e eu já começo a perceber realmente o quanto a mente, né, das pessoas realmente impacta nas escolhas, e o quanto na medida em que as pessoas se conhecem, têm consciência, realmente elas começam a perceber a dinâmica a qual estão inseridas, e aí a mudança começa a acontecer e os quilos começam a ficar no passado realmente. Se você ainda não conhece, não faz parte do grupo da comunidade Emagrecer pela Mente, vou deixar aqui o link abaixo na descrição do vídeo para que você possa conhecer. Realmente é uma comunidade que tem cada vez se acolhido mais, tem se unido mais, e eu acho que é super bacana fazer parte de uma comunidade onde todas realmente têm esse mesmo objetivo de alcançar, né, um viver mais saudável, fazendo escolhas mais saudáveis e, consequentemente, também ter um peso ideal para você, né, para cada um, o que é ideal para cada um. Então, venha fazer parte da nossa comunidade, Emagrecer pela Mente, e você vai perceber que realmente vai ser, digamos assim, a sua última jornada em relação ao emagrecimento, porque realmente é um emagrecimento definitivo e sustentável, um emagrecimento que vai permanecer com você para toda a sua vida, porque são várias coisas que dão suporte ao aumento de peso e ao mesmo tempo que dão suporte ao emagrecimento, que estão contidas dentro desse programa que eu conduzo, e que realmente faz toda a diferença para que você realmente possa alcançar o seu emagrecimento e permanecer
nesse viver mais saudável, porque eu trabalho o ser humano de uma forma completa, de uma forma holística, de uma forma 360 graus. É como uma terapia de grupo realmente, né? Porque você precisa trabalhar a sua mente para que a sua mente tenha impacto sobre o seu corpo e você realmente comece a fazer escolhas mais saudáveis. Se você achou esse conteúdo interessante, compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você sabe que estão nessa jornada do emagrecimento e talvez possa ser útil para elas também essa reflexão que eu fiz aqui hoje compartilhando com vocês. E novamente, querendo fazer parte da nossa comunidade Emagrecer pela Mente, tem um link aqui abaixo na descrição e também você pode entrar diretamente no site meditos.com e tem um link lá para que você possa acessar o grupo Emagrecer pela Mente. Então é isso. Até mais.